Paz do Senhor, irmãos. Amém? Bom, queridos, vamos lá no nosso estudo da Palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 17, o nosso estudo de hoje. Não sacrificarás ao Senhor, o teu Deus, bois ou ovelhas que tenham defeito ou qualquer deformidade, pois isso é abominação para ele. Quando no teu meio, em alguma das cidades que o Senhor, o teu Deus, te dá, se achar um homem ou uma mulher que pratique o que desagrada ao Senhor, o teu Deus, violando a sua aliança, servindo a outros deuses e prostrando-se diante deles, ou do sol, ou da lua, ou de qualquer astro do céu, coisas que não ordenei, logo que te for denunciado, investigarás bem. Se de fato for verdade que se cometeu tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às portas da tua cidade e os apedrejarás até que morram. Sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer, mas pelo depoimento de uma só testemunha não será condenado à morte. As mãos das testemunhas serão as primeiras a levantar-se contra ele para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo. Assim extirparás o mal do meio de ti. Quando alguma coisa se for difícil demais para julgar, tal como homicídio, demanda, lesão física ou outras questões de litígio em tuas cidades, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor, o teu Deus, escolher. Virás aos sacerdotes, levitas e aos juízes que houver nesses dias, e os consultarás, e eles te anunciarão a sentença do julgamento. Farás segundo a sentença que os que anunciarem no lugar que o Senhor houver escolhido, e cuidarás de fazer conforme tudo o que te ensinarem, conforme a sentença da lei que te ensinarem, e o juízo que te disserem farás. Da sentença que te anunciarem não te desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda. O homem que proceder soberbamente, não dando ouvidos nem ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor, o teu Deus, nem ao juiz, o tal homem será morto. Assim eliminarás o mal de Israel, a fim de que todo o povo o ouça e tema, e nunca mais se ensoberbeça. Quando entrares na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei como todas as nações que me cercam, estabelecerá sobre ti o rei que o Senhor, o teu Deus, escolher entre os teus irmãos. Não poderás estabelecer como rei um estrangeiro que não seja teu irmão. Ele, porém, não adquirirá para si grande número de cavalos, nem fará o povo voltar ao Egito para adquirir mais cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco adquirirá para si mulheres em grande número, para que o seu coração não se desvie. Não acumulará para si grande quantidade de prata ou de ouro. Quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si num livro uma cópia desta lei que está diante dos sacerdotes levitas. Conservará a cópia consigo e a levará todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, o teu Deus, e a guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isso fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Amém? Querido Deus, obrigado por este dia, obrigado por tudo que o Senhor nos permitiu viver até agora. Obrigado que a tua mão, o teu braço forte, esteve conosco, nos livrando, nos guardando, e nós contamos mais uma vez com a ajuda do teu Espírito Santo, que há de falar conosco o que está escrito aqui, onde nós acabamos de ler. Obrigado mais uma vez, eis-nos aqui, te agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. Bem, capítulo 17, Deus já começa, falando com o povo com relação à idolatria. E um detalhe muito importante para nós, irmãos, é o seguinte: é que a interpretação correta da Bíblia, ela exige de nós
uma contextualização. Quer dizer com isso o seguinte, que a gente não pode pegar um texto da Bíblia e ali buscar a compreensão do que aquilo quer dizer, sem ir lá no momento histórico que ele foi escrito, tá? Esse texto foi escrito num determinado momento, e a gente precisa ir lá no momento para poder compreender o que Deus estava dizendo, tá? Não é só ler um trecho e pegar aquilo e dizer que Deus está dizendo isso, não, a gente tem que compreender qual o contexto daquele texto, né? Aquele texto tá incluído em que assunto especificamente, para que a gente possa entender. Desta forma, você lendo a Bíblia assim, buscando essa interpretação, toda a Bíblia e a Bíblia toda vai ter uma mensagem para a sua vida. Amém, queridos? Se você ir lá e contextualizar, buscar a saber o que estava acontecendo quando Deus usou esses homens para escrever essas coisas, aí você vai se dar conta que toda a Bíblia toda tem lição para nós. Agora, se você começar a pegar um versículozinho aqui, outro ali, isolado, e buscar e forçar aquele versículo te dizer alguma coisa, não tem valor nenhum e não é edificante para nós, tá bom? Então a gente vai lá e busca o que estava acontecendo naquele momento, por que Deus agiu daquela maneira, e aí nós vamos tirar lições a partir do contexto deles e trazer para nós. Assim, para nós, até as matanças que Deus mandava fazer, passa a ter lições para nós, não é? Deus não é um Deus que quer matar ninguém. Aí você fica aquela questão, mas por que Deus mandava matar? Se você não ir lá no contexto, você não vai entender. Agora, quando você vai lá, você vai entender. Aí você percebe por que Deus fez aquilo daquela maneira. Quando você percebe por que Deus fez aquilo daquela maneira, você apreende, você suga de Deus algo dele, do caráter dele. E quando você pega algo do caráter de Deus, pronto, você conhece Deus. Você sabe que Deus fez aquilo por determinado motivo, tá? Então assim nós vamos seguir dentro do nosso estudo da palavra de Deus. Não vamos pressionar e nem forçar a Bíblia. Por isso que nós estamos lendo capítulo por capítulo. Nesse capítulo então, irmãos, Deus começa falando para o povo de Israel, na verdade, é uma continuidade do que ele nos falou no capítulo anterior. Deus começa dizendo para o povo, olha, vamos combinar um negócio. O sacrifício a mim, a oferta que vocês vão dar a mim, não é, na verdade, uma maneira, uma forma de vocês se desfazerem dos animais ruins. É por isso que Deus vai falar assim, não sacrificarás ao Senhor o teu Deus bois ou ovelhas que tenham defeito ou qualquer deformidade, pois isso é abominação para ele. Bem, na semana passada nós meditamos sobre isso. É muito fácil você ir lá e tirar um primogênito dos teus animais e dar ao Senhor. É muito tranquilo você ir lá, quando você tem muitos animais. Mas digamos que você tem 2 ovelhas, ou 4, não importa, mas o número das tuas ovelhas são poucos. Aí nasce uma ovelha feia, doente, e nasce uma ovelha gordinha e bonita. Você só tem 2 ovelhas. Aí você vai ler na lei que Deus quer a ovelha gordinha e bonita, só que você só tem 2. Você tirar a ovelha gordinha e bonita e entregar para o Senhor, o que vai acontecer? Vai sobrar para você qual? A feinha, magrinha, que talvez não vai nem reproduzir de tão ruimzinho que ela é. Esse é o contexto. Aí você entende o que Deus estava querendo dizer. Deus estava querendo dizer que Ele quer o melhor, mesmo que o melhor implique em você tirar tudo que você tenha, como o caso das 2 ovelhas lá, não é? Então, é para dar o melhor. Então, o que Deus começa dizendo para eles aqui? E na verdade, irmãos, isso é um ato de fé. Você tem 2 ovelhas, uma gordinha bonita e uma magrinha feinha e doente. Aí Deus vai e te pede a melhor. Você vai ofertar a melhor. Fica com a feinha. Olha como é que isso é um ato de fé. Quando você pega a melhor ovelha e entrega para o Senhor como Ele manda, e fica uma ovelha ruinzinha, você está dando uma declaração de fé tremenda em Deus. Entre outras coisas, você está dizendo que Deus é capaz de fazer aquela ovelha magrinha, feinha, produzir em abundância para que a promessa de bênção de Deus se cumpra na sua vida. Está entendendo, irmãos? Esta é a lição. Então não é que Deus, nós sabemos, querido, que Deus é o dono do ouro e da prata. Nós lemos isso no capítulo anterior. Deus não precisa nem de boi, nem de ovelha meu, nem de dinheiro, nem nada nosso. Mas Ele, quando nos pede, é porque Ele quer nos retribuir com bênçãos a fé.
Então a gente é provado na fé dessa forma. Então a gente precisa entender que Deus de cara está dizendo aqui, olha, não pense, eu estou só dizendo com as minhas palavras o versículo primeiro. Deus está dizendo para eles, olha, não venha me entregar ovelha e boi com defeito. Ou seja, você tem ovelhas no teu gado, no teu pasto, você vai pegar mais ruim e falar, vou dar essa para Deus porque minha vida vai morrer mesmo, né? É mais ou menos assim, talvez, né? Eu vou dar essa ovelha para a igreja, né? Vou dar para Deus que vai morrer mesmo. Deus, não é, irmãos? Talvez seja esse o pensamento da pessoa má. Ela não tem fé, ela não consegue tirar o melhor para Deus. Então ela vai morrer mesmo, então eu vou dar lá na igreja lá, o sacerdote se vira com aquilo. Está vendo, querido? É isso que Deus está dizendo. Ó, não apresente para o sacrifício nem ovelha e nem boi com defeito. E aí quando a gente pega essa aplicação para nós, é aquilo que nós dissemos na semana passada. Estudo bíblico é para isso. Na verdade, hoje você não tem boi e nem ovelha. Nós não temos. Nós moramos numa comunidade urbana, não é rural. Então a gente não tem boi nem ovelha para dar ao Senhor. Mas você tem a sua renda que você recebe todo mês. A pessoa que é fichada numa empresa, a pessoa que é aposentada, ela é encostada, ela é pensionista, ela tem uma renda. E mesmo aquele que faz serviços particulares, tem uma renda. E o que Deus está pedindo, na verdade, é que você dê a melhor ovelha, dê o melhor boi. Então dê o melhor da tua renda para o Senhor. É isso que Ele está pedindo. Com promessa de te abençoar. Então, na verdade, quando Deus nos pede alguma coisa, Deus está querendo nos abençoar. Deus não está querendo reter ou te diminuir as tuas rendas, Ele quer te abençoar. Então Deus começa deixando claro para eles aí, olha, não vem aí com sacrifício de animais, né, vacas e ovelhas com defeito, porque o sacrifício a Deus, a oferta a Deus, não é uma forma de desfazer dos animais ruinzinhos, dos animais ruins, né? E em seguida, irmãos, Deus vai mostrar o zelo dele, determinando a morte aos idólatras, depois que fosse feita uma grande investigação. Isso você vai encontrar a partir do versículo 2, o Senhor dizendo que quando no meio deles se levantasse alguém que praticasse alguma das coisas abomináveis pelo Senhor, prostrando-se diante do sol, da lua, dos astros, fazendo aquilo que o Senhor não ordenou, Deus orienta que fosse feita uma investigação para saber se é verdade que aquela pessoa está se curvando diante dos astros ou diante de alguma idolatria. Caso fosse verdade que aquela pessoa estava se curvando diante de uma idolatria, diz o versículo 5, que deveria levar aquela pessoa às portas da cidade para que ela fosse apedrejada. E a Bíblia faz questão de dizer, versículo 6, sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto. Mas pelo testemunho de uma pessoa só, ninguém deveria ser condenado à morte em Israel. Por que Deus está dizendo, sob o testemunho de uma pessoa só, ninguém pode ser condenado? Me diz, pode dizer que eu já estudo bíblico. O que você entende? Por quê? Que tinha que ter 2 ou 3 testemunhas, uma só não valia para condenar alguém. Isso, está vendo, irmãos? Isso é Deus cuidando de que a pessoa não matasse, não levasse o outro para ser condenado, só porque não gostava do vizinho, foi lá, o vizinho, eu vi ele adorando o sol, aí levava e apedrejava. Não, o versículo 4, irmãos, diz que logo que for denunciado, investigarás bem. Tem que fazer uma investigação muito completa, perfeita, e aí só poderia levar a pessoa para condenação, que aqui no caso era a morte por apedrejamento, se 2 ou 3 testemunhas confirmasse que de fato aquele pecado havia acontecido de verdade. Na verdade, irmãos, ninguém então seria condenado por uma só testemunha. E aí, se você abrir a Bíblia em Mateus 18, 2 Coríntios 13, 1, 1 Timóteo 5, 19 e Hebreus 10, 28, você vai ver que isso é um princípio dentro da palavra de Deus. Todos aqueles textos vão falar para nós que uma pessoa não pode ser condenada por uma só testemunha. Logo em seguida, do versículo 8 ao 13, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar... Deus determina que a justiça seja reta e os casos mais complexos deveriam ser levados ao sacerdote, que eram descendentes de Arão,
e deveria ser levado também aos levitas, que eram descendentes de Levi, tá? A regra é casos mais complexos, casos mais complicados. E quem é que deveria, quais os casos que eu chamo de complexos? É os casos de homicídio, está escrito aqui para nós, versículo 8, caso de demanda, lesão física ou outras questões de litígio, deveria ser levado para que o sacerdote, que são os descendentes de Arão, e os levitas, eles dessem o veredito sobre aquilo. Veja bem, verso 9: virás aos sacerdotes, levitas, e ao juiz que houver nesses dias, e os consultará, e eles te anunciarão a sentença do julgamento. Não era para nada em Israel aconteceria a revelia, era para ser tudo muito bem direcionado. Quando se procurasse os sacerdotes levitas, quer dizer, queridos, que eles estavam procurando direção de Deus para resolver uma demanda e resolver uma causa. Sabe, justiça com as próprias mãos nunca funciona. A gente precisa confiar na justiça de Deus. E eu quero deixar claro para os irmãos que o que Deus está, na verdade, plantando aqui é uma teocracia. Ele está preparando Israel. O contexto aqui, que eu disse para você que a gente tem que ler o texto, mas dentro do contexto dele, e não forçar. Aqui os irmãos já estão, igual eu assim, os irmãos estão ficando careca de ouvir o pastor Edgar dizer: o povo de Israel agora, irmãos, está à beira de entrar na terra prometida. Estão à beira de tomar posse da terra que Deus prometeu dar a seus pais Abraão, Isaque e Jacó. Então, o que está acontecendo? Uma nação está à beira de se formar, chamada Israel, um povo com um lugar fixo para viver. Então Deus está preparando esse povo para quando eles entrarem na cidade, eles administrassem toda a estrutura social, administrassem todas as coisas deles ali, dentro dos princípios de Deus, e não nos princípios dos povos que eles iam encontrar. Eles já iam encontrar cidades prontas, irmãos. Aquele povo não ia construir cidade. Eles estavam chegando, desapossando as pessoas, matando e pondo para correr. Então eles iam chegar e encontrar cidades prontas. Eles iam encontrar vinhas plantadas e muita coisa. Então o que Deus está fazendo agora é preparando eles para entrarem lá e levar um tipo de vida diferente. Os irmãos sabem muito bem que toda estrutura social depende de leis. Toda estrutura social depende de leis. Não adianta você pensar que um povo sobrevive se não houver leis para regulamentar os relacionamentos, regulamentar os negócios. Já imaginou se não houvesse leis que regulamentassem os negócios? Cada um colocaria o preço que quisesse no quilo de arroz. Você encontrar um arroz muito barato e um arroz muito caro. Então existem leis. Aumento abusivo não pode acontecer. Aquele arroz que você está acostumado a comprar ele, de quanto lá, hein? Eu nem sei, 13, 14, 15, pode ser assim? Então você não pode chegar lá amanhã e encontrar aquele arroz de R$40. O mesmo arroz, se você encontrar o mesmo arroz, o mesmo tipo, tudo igual, está errado, pode. Onde é que a gente vai? Se a gente encontrar um preço abusivo em alguma mercadoria. Quem não? Vamos ver se o povo está preparado. Onde você vai? Qual o lugar que você pode ir que eles cuidam dessa questão? Procon. Você vai lá no Procon, aqui, ó, você pega alguma prova, né, daquilo, ó, dá o preço disso aqui, ó, pulou para 40, era 13. O camarada vai ter que explicar o que aconteceu que pulou para 40. Só porque ele quis, não pode, e por aí vai. Então, queridos, eu quero, contextualizando aí, eu quero colocar para você que as leis são necessárias para que toda a estrutura social funcione. Então, na verdade, vamos pegar uma estrutura, não deixe de ser complexa, mas é menor do que essa que nós estamos citando aqui. Dentro da sua casa, por exemplo, talvez você nunca notou, mas dentro da sua casa, lá existe uma estrutura social, vive mais de um. 1, 2, 3, 4, 5, não importa. Mas você para e pensa. Você pensa que lá não tem leis. Mas quantas leis tem lá dentro e quantas regras? Quantas leis e quantas regras tem dentro da sua casa? Tem casa que tem regra assim, sujou, lavou. Não é? Tem regra sim. Tem regra para tudo. Horário de chegar, horário de sair, horário de comer, horário de beber. Tem. Toda estrutura social precisa de leis. Então, irmãos, eu quero que os irmãos prestem atenção, que Deus então aqui está dizendo, olha, quando surgir coisas mais complicadas, complexas, causas
difíceis demais, ele vai citar elas, você vai pegar e vai levar lá no sacerdote levita, e ele vai declarar para você o veredito, ele vai dizer o que deve ser feito com relação ao homicídio, à demanda, à lesão, litígio e outras coisas mais. Então, Deus está aqui dizendo para Israel, quando tu entrar na tua terra, os sacerdotes e os levitas serão a palavra de juízo. Então vocês precisam fazer o quê? O que a gente deve fazer com as leis? Obedecer ou não obedecer? Então, Deus está dizendo, vocês vão obedecer os levitas, os sacerdotes. Eles vão te instruir e dizer o que você deve fazer nesses casos mais graves. Então, quer dizer, é Deus chamando o povo. E Deus dá tanta autoridade a eles, que chega a dizer no versículo 13, que quem ignorasse os levitas, os sacerdotes levitas e os juízes, deveria ser morto, para que eles aprendessem a obedecer a Deus, através da liderança humana. Olha que coisa mais bonita. Quem ignorasse os sacerdotes, levitas e os juízes, deveria ser morto, para que o povo aprendesse a temer a Deus e obedecer a Deus. Ou seja, a gente obedece a Deus, obedecendo as autoridades humanas, homens. Se obedece a Deus, obedecendo papai e mamãe. Se obedece a Deus, obedecendo a polícia, obedecendo as leis de trânsito. Se obedece a Deus, obedecendo as leis que os homens estabeleceram. Ou você pensava que tem como ser crente, obediente a Deus, e sair por aí desobedecendo as leis? Não tem. Às vezes as pessoas são muito crentes dentro de casa, ou melhor, dentro da igreja, falei errado, mas saiu pelas portas, é ruim tudo, peca, faz coisa errada, não cumpre lei nenhuma, é mal com os familiares, é mal com os vizinhos. Tem crente, querido, que é indesejável na rua que mora. Tem crente que é indesejável no lote onde mora. Não tem como, querido. Você só vai obedecer a Deus no dia que você entender que Deus revestiu as pessoas de autoridade, e na estrutura social, leis tem que haver, para provar se você é temente a Deus assim. A gente é temente a Deus quando teme as leis, que as leis são boas, amém, queridos? As leis são boas, as leis são de Deus para nós. Agora, o que você imagina se hoje no Ipatinga, hoje no Brasil, não tivesse lei para nada? Com tanta lei, eles já cometem atrocidades. Hein? A lei tem que ser obedecida, até dentro de casa. Ela é instrumento de Deus, ela é instrumento de Deus para a nossa vida, o tempo todo. Então, a gente precisa cumprir as nossas regras, as nossas leis, porque isso faz parte do plano de Deus para nós. Se isso é no teu filho, na tua filha, no teu irmão, na tua irmã, que desobedece às regras de casa, ele vai chamar de quê? É desobediente, rebelde. Está vendo? Rebelde, rebelião, não é? Insubmisso. Então, querido, o que Deus está pondo para Israel aqui é que haveria um tribunal supremo. Esse nome dá até medo. Ainda bem que não está escrito tribunal superior aqui, porque esse nome tribunal superior, supremo tribunal, misericórdia, tem que estar dando nome. Mas aqui é tribunal supremo, e nós sabemos que não é de qualquer homem, são de sacerdotes, de juízes, estipulados por Deus. Então, queridos, olha bem, o versículo 13 vai dizer assim, 12 e 13, aliás: o homem que proceder soberbamente, olha bem, não dando ouvidos nem ao sacerdote que ali está para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, o tal homem será morto. Assim eliminarás o mal de Israel, a fim de que todo o povo ouça e tema e nunca mais se ensoberbeça. Lei, querido, lei para ser cumprida. E aqui no caso, o sacerdote e os juízes não poderiam ser ignorados, que se fossem ignorados, Deus determina que eles deveriam morrer. Morrer por quê? Para que eles aprendessem a temer a Deus através da obediência às autoridades humanas. Então eu repito, você dizer que é servo de Deus, você dizer que é isso, que é aquilo, mas vive quebrando regras e fugindo e infringindo as leis, me perdoa. Mas você precisa de aclamar a Deus para que Deus te ajude a converter nesta área da tua vida, para você passar a andar dentro do propósito de Deus, que é a obediência, que é a submissão, tá bom? E depois, irmãos, do versículo 14 até o versículo 20, nós vamos encontrar Deus antecipando a Israel o que ia lhes acontecer no futuro, porque eles iam rejeitar a Deus e pedir um rei.
Mas Deus estava dizendo para eles que quando eles pedissem um rei, esse rei deveria ser escolhido por Deus e não por eles mesmos. Na verdade, isso veio a acontecer, sim. Nós vamos encontrar isso mais na frente, quando Israel, em 1 Samuel capítulo 8, Israel pede um rei. Aí Samuel fica muito triste, porque pensou que o povo estava rejeitando era ele, mas na verdade Deus vira para Samuel e fala: Samuel, não fica triste não, esse povo não está te rejeitando, estão rejeitando é a mim, porque até então era Deus que governava aquele povo, mas quando eles pediram um rei, Deus vai dar para eles um rei sim. Deus deu Saul para eles, né? E Deus dá instruções: olha, quando vocês tiverem reis, esse rei deve tomar cuidado para não ter para ele, não ter muitos cavalos, muitos carros, e também esse rei não deve adquirir para si muitas mulheres, tá? Mas eu vou ser sincero com vocês, eu cheguei até a anotar aqui, olha, note que Salomão fez tudo ao contrário. Deus vai e orienta eles a quando for escolher um rei, e o rei deveria tomar muito cuidado com relação a adquirir bens materiais. Olha só, o que diz o versículo 6? O rei, no caso: ele, porém, não adquirirá para si grande número de cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para adquirir cavalos, pois o Senhor vos diz que nunca voltareis ao Egito. Verso 17: tampouco adquirirá para si mulheres em grande número, para que o seu coração não se desvie. Não acumulará para si grande quantidade de prata ou de ouro. Engraçado, Deus está dizendo aqui para que o rei não tivesse muita riqueza. Por isso que nós temos que entender o seguinte, irmãos: a grande verdade é que quanto mais poder a pessoa tem, mais ela é tentada a querer bens materiais. Se você abrir sua Bíblia em 1 Reis 10, 26, eu gostaria que você abrisse, só para você ver que Deus orientou o rei a não ter muitos cavalos e nem ter muitas mulheres. 1 Reis 10, 26, você vai ver lá que a coisa vai por outro canto. 1 Reis 10, 26 e 27. Olha: ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e os distribuiu pelas cidades dos carros e junto ao rei em Jerusalém. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras e cedros em abundância, como as figueiras bravas que estão na planície. 28. Os cavalos que Salomão tinha eram trazidos do Egito, e Deus falou para eles não ir no Egito buscar cavalo. Vou ler para você aqui outra vez, olha, verso 16 do capítulo que nós lemos lá em Deuteronômio. Ele, porém, não adquirirá para si grande número de cavalos, nem fará o povo voltar ao Egito para adquirir mais cavalo. E aqui está dizendo que ele foi buscar cavalo no Egito. Vocês estão lendo aí comigo? Diz amém. Estão acompanhando? Então vou continuar. Verso 28, lá atrás, tá? Que nós estávamos lendo. Os cavalos que Salomão tinha eram trazidos do Egito e de Cui. Os comerciantes do rei os compravam de Cui. E importavam um carro do Egito por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150. Também os exportavam todos os reis dos heteus e aos reis da Síria. Está vendo? Deus falou: o rei que vocês tiverem não poderá ter muitos cavalos, e para que não vá lá no Egito buscar cavalo. E aqui está dizendo para nós que ele foi no Egito buscar cavalo. Agora, veja bem se ele tinha muitas mulheres, porque lá fala também para o rei não ter muitas mulheres. Agora, um detalhe: quando fala também não adquirirá para si mulheres em grande número, quer dizer que podia juntar mais de uma, né? Só não podia em grande número. Agora vamos lá no capítulo 11 de 1 Reis. Além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas estrangeiras: moabitas, amonitas, endomitas, sidônias, etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: olha aí, não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco, porque perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Olha bem, olha quantas mulheres que ele tinha, versículo 3. Tinha 700
300 mulheres princesas e 300 concubinas. Suas mulheres lhe perverteram o coração. No tempo da velhice de Salomão, as suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era completamente leal para com o Senhor, o seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um altar a Quemós, abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incensos e sacrificavam a seus deuses. Está vendo, querido? Deus orientou para não ter muitas mulheres, o camarada arrumou 700 princesas e 300 concubinas. Então ele tinha quantas mulheres? 1000. O rei, irmãos, também, isso nós vamos contar do versículo 18 a 20, o rei deveria ter uma cópia da Bíblia. Veja que eu coloquei Bíblia entre aspas, porque Bíblia nós temos hoje, mas naquela época era a lei de Deus. Então Deus falou que o rei deveria ter uma cópia da Bíblia consigo no trono. Por quê? Por causa das dificuldades para julgar, que nós encontramos aqui no versículo 8, as causas difíceis deveriam ser levadas aos sacerdotes, aos juízes, e também por causa da lei em si. O versículo 2 vai mostrar para nós que o povo deveria cuidar para não violar a aliança. Então, por causa da aliança que não poderia ser violada, e por causa das coisas difíceis de julgar, Deus orienta que o rei deveria ter uma cópia da lei com ele, para que ele pudesse conservar o povo na presença do Senhor, tá bom? Só o conhecimento da palavra, irmãos, é que produz temor. Por isso diz o verso 19, conservará a cópia consigo e a lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o teu Deus, e a guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para o cumprir. Guarda a lei, guarda uma cópia dela, leia todo dia para aprender a temer ao Senhor. Só o conhecimento da lei, irmãos, é que pode nos dar temor a Deus. E também nos ensinar a humildade e nos levar a ter sucesso na caminhada. Porque o verso 20 diz, e isso fará que o seu coração não se desvie, não se eleve, e sobre os seus irmãos, e não te aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no teu reino e seus filhos no meio de Israel. Veja bem, o rei deveria reinar de tal maneira que ele deveria evitar as riquezas, não poderia ter muitos carros, nem muitos cavalos, deveria evitar mulheres, muitas mulheres, apesar que ele poderia ter mais de uma, esse era o costume de Israel, e Deus só fala para não ter grande número de mulheres. E depois ele deveria ter uma cópia da lei com ele, e ele deveria ler de dia e de noite, para aprender a temer ao Senhor, para que conhecesse a Deus e aprendesse a temer ao Senhor. Então, nós podemos concluir da seguinte maneira, que assim como nós esperamos o melhor de Deus, Ele exige o melhor de nós. Nossa justiça deve ser sua justiça, e sua lei, a palavra, deve estar continuamente em nossa boca e também nas nossas atitudes. É isso que Deus está dizendo para nós. Em resumo, está dizendo para nós isso aqui, o quê? Olha, vocês esperam o melhor de Deus, não espera? Então também, leve para Deus a melhor vaca, a melhor ovelha. Por isso que eu coloquei, assim como esperamos o melhor de Deus, Deus exige o melhor de nós. Quantas vezes você já pediu o melhor de Deus e você tem dado o pior para Deus? Isso aí é um caminho de vai e vem, é mão dupla. Ele exige o melhor. Nós pedimos, esperamos o melhor dele, e ele exige o melhor. Mas na verdade, esse é um relacionamento desigual. Esse é um relacionamento, irmãos, muito desigual. A gente espera o melhor de Deus e não está nem aí para saber o que Deus exige de nós. O caminho é esse. Para perguntar a Deus o que Ele quer de você. Deus, o que o Senhor exige de mim? Esse é um caminho de mão dupla. Já disse para vocês que não tem bênção nenhuma na Bíblia que não é condicional. Todas elas
Você faz algo e Deus te vai e cumpre uma palavra de bênção na tua vida. E a justiça de Deus, ela está toda baseada na lei, na palavra. Então essa lei, essa palavra deve estar na minha boca e também nas minhas atitudes. Isso é ser cristão, isso é ser nascido de novo, isso é ser nova criatura. Nossas atitudes são as atitudes que a palavra de Deus orienta para nós termos. Nossa maneira de julgar é a maneira que Deus olha como deve ser feito todo juízo, não importando o que as pessoas lá fora vão dizer. Amém, queridos? Que Deus abençoe o seu coração, te ajude e te fortaleça. Pai, obrigado porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Peço que o Senhor abençoe cada vida que aqui está e que o Senhor aplique a tua palavra ao nosso coração. Nós precisamos muito pautar nossas atitudes pela palavra do Senhor. Perdoa se temos falhado em alguma coisa e nos ajuda a ser submissos à vontade do Senhor. Obrigado, abençoa a tua igreja, abençoa-nos na reunião administrativa de sábado. Eu peço que o Senhor nos ajude nesta reunião de eleição da nova diretoria, que acima de tudo o teu nome seja glorificado. Obrigado mais uma vez, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.